Paz do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez hoje para gravar o nosso segundo vídeo aqui do canal. Esse mês de setembro nós estamos falando sobre os anjos, uma das primeiras criações de Deus, né? E para você que não é inscrito ainda no canal, clica aí e se inscreve, tá bom, pessoal? Lembrando que esse mês de setembro nós vamos estar sorteando uma Bíblia que vai ser sorteada, tá aqui, ó. Dia 30 de setembro, para quem comentar aí nos nossos vídeos, tá bom? Você vai estar concorrendo a uma Bíblia versão King James ultra fina para abençoar a sua vida, tá bom? Então você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixe seu comentário, aquele que você realmente gostou do vídeo. O nosso vídeo aqui, o nosso canal tem o nome como canal Edificai, quer dizer, um canal que vem para edificar a sua vida. E nós estamos durante esses dias aí estudando sobre os anjos. E hoje nós vamos falar sobre as classes dos anjos. A gente vai falar uma classe hoje, vai falar, dar uma palavra introdutória aqui para tirar as dúvidas dos irmãos aí. E aí, conforme for, a gente vai fazendo os demais vídeos, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre serafins, é uma classificação dos anjos. Quando a gente fala de anjo, querido, a gente imagina um anjinho com duas asas, né? E a gente vê uma cultura muito assim, né? Em todos os aspectos aí nós vemos algumas culturas aí que não entendem muito acerca dos anjos, né? Por quê, pastor? Porque cada anjo tem uma classificação e tem uma função específica que atua, né? Então nós temos os anjos comuns, que nós falamos lá no primeiro vídeo acerca deles, são milhares e milhares, fazem parte e compõem o exército do Senhor Jesus, né? Os exércitos dos céus. E nós vamos falar hoje sobre os serafins. Esses aí tem uma classificação, uma das primeiras classificações dos anjos, né? E nós só temos duas referências na Bíblia sobre ele, e essas referências estão em Isaías capítulo 6. Por quê, pastor? Porque quando você vai para as redes sociais, você vê muita coisa extra-bíblica, amém? Coisas que não estão na Bíblia. Tudo que nós vamos falar aqui para você é o que está na Bíblia, amém? Nós vemos alguns vídeos por aí de nome de anjos que não são citados na Bíblia, né? E eles ainda citam aí alguns livros apócrifos, não entraram na Bíblia, não compõem os livros da Bíblia, que são os livros canônicos, né? Então nada que não for e que não estiver aqui relacionado com a palavra do Senhor não merece confiabilidade, amém? A nossa confiabilidade está na palavra de Deus. E quando a gente vai falar sobre os serafins, querido, nós vamos ver que eles são uma das primeiras classes dos anjos. Nós temos 5 classes, tá bom? 5 classes dentro da teologia, dentro da angelologia, e aí acho que as duas últimas talvez vai mudar de nome conforme os estudos, mas nós temos os serafins, primeira classe, os querubins, nós temos os arcanjos, os seres viventes e os anjos comuns, tá bom? Essas 5 classes estão distribuídas, tá bom? E a primeira delas, serafins. Pastor, o que é e qual é a função dos serafins? Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso aí. Como eu falei para você, a única citação que nós temos é em Isaías capítulo 6, tá bom? A única citação desses anjos é durante uma visão que Isaías, o profeta, aqui vai ver os querubins. Nós vamos entender que esses anjos têm um desenhar diferente, têm uma função diferente, tá bom? Isaías capítulo 6, nós vamos ler versículo 1 e 2. O ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um altar, um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aí no versículo 2 aparece o nome os serafins, no plural, amém? Os serafins aqui estão no plural, então nós entendemos que existe mais, né? Não é só um, são vários que estão aí sendo descrito na visão de Isaías, os serafins. Então nós entendemos aqui, quando nós começamos a analisar esse texto, algumas características desses anjos. Eles são vários, né? Porque na visão de Isaías ele fala, os serafins estavam acima dele. Outra característica desses anjos, onde eles habitam, pastor,
acima do trono de Deus. Eles estão e eles voam acima do trono de Deus. Tudo isso está aqui em Isaías capítulo 6. Quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, nós vemos que tem muita coisa que está no texto. Tem muita coisa que você, quando vê por aí alguns vídeos, tanto no TikTok quanto no YouTube e outras redes sociais, que você vê algumas situações aí que fala assim, não é possível que alguém está falando isso, não, né? E quando a gente vai analisar a palavra do Senhor, que nós vemos algumas coisas que são óbvias e algumas coisas que requerem um pouco mais de estudo, mas estudo referente à palavra do Senhor é de confiabilidade grande, amém? E aí os serafins estão aqui, ó, Isaías capítulo 6, versículo 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Olha a estrutura desse anjo, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Que coisa extraordinária! Que visão foi essa do profeta Isaías, dessa categoria de anjos, os serafins? E você vê que a estrutura deles é uma estrutura totalmente diferente. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então nós vamos ver aqui uma das primeiras categorias de anjos, né? Eles são vistos pelo profeta Isaías, são citados na palavra do Senhor. Eles são aqueles que voam acima do trono de Deus. Estão aí em contato muito pessoal com a presença de Deus, com a gloriosa presença de Deus. Então nós vamos ver que esses anjos eles têm uma estrutura totalmente diferente dos anjos comuns, dos anjos que apareceram e aparecem praticamente de Gênesis e Apocalipse, que muitos deles têm uma estrutura parecida com a de um homem ou de uma mulher, né? Então nós vemos aqui, estudando hoje, a primeira categoria dos anjos, nós vamos ver os serafins, aqueles que tinham essa estrutura de 6 asas, né? Tudo aquilo que está confiado sobre os serafins, nós encontramos aqui através do profeta Isaías. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 3. E clamavam um para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isso aqui, querido, é uma adoração. Eles estão em constante adoração diante de Deus, diante da sua santidade, diante da sua presença. Eles são os anjos que estão em constante adoração ao Senhor. E eles cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías vai descrever uma situação onde eles estão em constante adoração, proclamando uns para com os outros, né? Estão declarando a santidade, a glória do Senhor. Então nós vemos aqui uma das funções desses anjos, que é adorar o Senhor, é estar em constante adoração diante do Senhor. Amém? Lemos no versículo 3, proclamavam uns aos outros, quer dizer, eles diziam uns para os outros, eles exclamavam, eles adoravam, eles diziam constantemente, estão diante do Senhor, proclamando, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor. E isso aqui é resultado de uma fala, meu irmão, de uma conversa, ou melhor dizendo, de uma adoração constante. Eles estão diante de Deus em uma adoração constante. Então, a função desses anjos diante de Deus, uma das funções deles é estar em constante adoração. E essa adoração ela é tão poderosa, que o profeta continua a descrever ela no versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Enquanto aqueles anjos adoravam, enquanto o profeta tinha aquela visão diante da presença de Deus, ele conseguiu perceber que enquanto os anjos adoravam, enquanto os anjos proclamavam, a adoração era tão forte que os umbrais, as estruturas tremiam, e aquele lugar ficou cheio, a fumaça de Deus, a santidade de Deus entrou naquele lugar. Nós estamos vendo aqui e descrevendo uma visão extraordinária do profeta Isaías, quando ele vê aqueles anjos. E aí, se nós formos aqui praticamente pregar nesse vídeo hoje, nós vamos pregar de quão poderosa é a adoração a Deus.
O profeta está dizendo aqui no versículo 4, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Quer dizer, a adoração, meu irmão. Aqueles anjos estão ali em constante adoração ao Senhor. E aonde existe adoração, meu irmão, existe movimento, existe a presença de Deus. Porque quando ele fala de fumaça, ele está falando da presença de Deus, meu irmão, que está sendo derramada naquele lugar, enquanto aquele profeta tem essa visão extraordinária desses anjos. Nós estamos aqui falando sobre anjos, meu irmão. Nós estamos falando aqui de quem adora ao Senhor verdadeiramente. Eles têm uma função extraordinária de estar diante de Deus. E quem está diante de Deus tem que estar adorando. Amém? Quem está diante do Senhor, meu irmão. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, o protocolo inicial é a adoração. Quem se posiciona diante de Deus, não, tem que entender que ele tem que adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Não importa a situação pela qual nós possamos estar vivendo, nós aprendemos com a palavra de Deus, nós aprendemos com os anjos aqui, nós aprendemos com a visão de Isaías aqui, que quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós temos que nos colocar para adorar. E enquanto nós adoramos, Deus trabalha. Enquanto nós adoramos, Deus verdadeiramente age ao nosso favor. Tanto que o profeta continua dizendo, no versículo 5, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz, e com ela tocou a minha boca. Amém? Então a estrutura desse anjo que nós estamos vendo aqui, eles têm 6 asas, eles têm mãos, porque quando o profeta diz aqui no versículo 3, no versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão, uma brasa viva. Então a estrutura desse anjo é uma estrutura extraordinária. Ele tem 6 asas, ele tem mão, ele habita acima do trono de Deus, ele está em constante adoração. E a palavra do Senhor vai dizer que Isaías recebe o tocar desse anjo, quando esse anjo pega uma brasa viva do altar do Senhor e traz com um tenaz e toca na boca daquele homem. Quando nós olhamos, querido, para esse texto, nós vamos entender tudo o que a palavra do Senhor relata sobre esses anjos. Porque tudo está aqui, em Isaías capítulo 6. A visão que Isaías vai ter acerca desses anjos. Nenhum outro contexto na Bíblia se acha com relação a eles. Nenhum outro. Tão específico como esse da visão de Isaías. Então Isaías foi o único profeta que teve a capacidade de ver esses anjos. Amém? E eles habitam no trono, acima, melhor dizer, acima do trono de Deus. E eles estão lá para adorá-lo. A seguir somos informados que esses serafins estão ali e vão visitar aquele profeta. Amém? Eles vão visitar aquele profeta através da visão que o profeta está tendo. E ali ele é tocado. Os seus lábios são tocados. No versículo 6 e no versículo 7, nós vamos ver que os seus lábios são tocados por aqueles anjos. Através da brasa, através do tenaz. Tenaz é algo que se move, que se usa para mover ali as brasas. Quando você está fazendo ali um churrasco, você quer mexer nas brasas, você não pode meter a mão na brasa. Você precisa de um ferro ou de alguma coisa do tipo. E nós chamamos de tenaz, aquilo que a gente usa para mexer nas brasas, para pegar as brasas, tirar de um lugar, colocar para o outro. Porque se nós formos pegar com a nossa própria mão, nós não temos essa capacidade, né? Nosso corpo não aguenta. E aí aqui já daria uma outra pregação do que está no altar do Senhor. Amém? Então nós vamos ver, nós vamos entender diante da palavra do Senhor que esses anjos, os serafins, eles estão aí registrados na palavra do Senhor. Eles são anjos que estão praticamente e habitam diante do Senhor. Eles estão diante do Senhor. Então tudo o que você precisa saber acerca desses anjos está aqui no capítulo 6 de Isaías.
Nós não vamos ter outra citação bíblica acerca deles na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a não ser essa daqui. Então tome muito cuidado com o que você vê ou com o que você ouve por aí, né? Nós somos de uma crença religiosa onde a cultura dos anjos ela é muito bem pregada, mas muitas das vezes por alguma eloquência a mais, a gente acaba dizendo coisas que não estão na Bíblia, né? Tudo o que a palavra do Senhor vai nos dar a respeito desses anjos, né? Nós vemos aí quadros pintados, nós vemos aí imagens pintadas acerca deles. Ninguém de certo pode descrevê-los. Nós podemos ter uma ideia de como eles realmente são, como o profeta Isaías está dizendo aqui acerca desses anjos. Eles fazem parte de uma das principais hierarquias dos céus. Eles estão e eles habitam. A hierarquia mais alta é aquela que está mais próxima de Deus. E aí, conforme for, ela vai descendo. Os serafins, os querubins, os arcanjos estão ali também diante do Senhor, se assistem diante do Senhor. Então, hoje, o nosso pequeno vídeo de hoje foi para falar sobre os serafins, conforme a Bíblia fala, conforme a Bíblia nos revela, conforme a Bíblia nos ensina, né? Eu quero deixar esse vídeo aí para você. Se você gostou, você comenta aí. Se você gostou, você dá o seu like aí. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Nós vamos falar esse mês aí sobre os anjos, hoje falando sobre os querubins. Perdão, sobre os serafins. O próximo estudo sobre os querubins e o próximo sobre os arcanjos. E o próximo nós vamos falar sobre os dinossauros e a relação entre esses anjos, né? Nós vamos estudar mais lá à frente 3 específicos anjos: Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e o querubim ungido chamado Lúcifer. Depois de nós contarmos essas 3 histórias, nós vamos entrar no vídeo que o pessoal está tanto pedindo aí, pastor. Eu quero que o senhor explique os dinossauros, o que tem a ver os dinossauros com os anjos, qual é a situação aí. Mas antes de nós chegarmos lá, nós temos que passar por esses aqui, que aqui estão. A hierarquia que eu citei aqui. São 5, amém? Eu creio que você anotou aí, eu creio que você gravou. Nós temos aí outros nomes rolando por aí, por vídeos, pelo WhatsApp, por vídeos no TikTok, que não tem embasamento bíblico, né? O que nós estamos vendo aqui hoje no nosso canal é o que realmente a palavra de Deus nos fala, tá bom? E hoje nós falamos sobre os serafins, aqueles que assistem acima do trono de Deus, aqueles que o adoram, aqueles que são responsáveis pela adoração também. Eles adoram de uma tal forma, como diz aqui o profeta Isaías, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eles estão diante do Senhor. Se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos postar os nossos vídeos aqui às terças e às quintas, tá bom? Nos acompanhe aí. Se Deus de alguma forma abençoou você hoje, compartilha também. Eu creio que vai ser bênção aqui. Nós